Prosseguimos então a nossa sessão para o segundo painel, onde vamos apresentar os dossiês de inovação dos modelos técnico ou económicos da fileira de frutícola. Assim, convido a subir à mesa André Lopes, formado em Gestão pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, consultor da Ruris. Esta segunda parte, portanto, tem lugar à apresentação dos dossiês de inovação dos modelos técnico-económicos e, portanto, irão versar no agroalimentar a cereja ou a cerejeira e nos entrepostos frutícolas ao nível da agroindústria. Portanto, no fundo, é o levantamento de tecnologias e depois, portanto, uma análise económica ao nível da sua implementação. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer o convite à RUD e às restantes entidades parceiras deste projeto. Hoje o que nos traz cá, portanto, é a apresentação dos dossiês de inovação dos modelos técnico-económicos da fileira da fruticultura, nomeadamente, portanto, da produção de cereja e dos entrepostos frutícolas. São dois dos setores económicos, portanto, visados por este projeto. A informação que hoje iremos apresentar é fruto do trabalho de cerca de 2-3 anos de implementação deste projeto, explicando também um bocadinho as fases todas deste projeto e do trabalho associado que foi realizado. Portanto, a Academia iniciou, portanto, um estudo, um mapeamento de inovações tecnológicas aplicáveis aos vários setores económicos alvos de estudo, portanto, um grande levantamento de inovações a nível nacional e internacional de tecnologias de precisão aplicáveis a estes setores e estes territórios. Passámos depois também, portanto, a fazer algumas visitas de caracterização do atual modelo técnico-económico, portanto, no território do Douro Verde e aqui na Cova da Beira, onde aferimos, portanto, a gestão das explorações e também ao nível do grau de digitalização e do nível de conhecimento dos produtores sobre as tecnologias de precisão e a sua aplicabilidade na gestão dos seus negócios. Passámos depois para a segunda grande fase, portanto, a nível de visitas e reuniões com empresas fornecedoras destas tecnologias para verificar, portanto, o impacto dessas tecnologias nas atividades económicas dos territórios e também das vantagens, portanto, que podem trazer aos produtores essa aplicação. A par dessas reuniões e visitas com as empresas fornecedoras, efetuámos também algumas visitas, portanto, a produtores de referência aqui na região e a nível nacional, portanto, que já têm essas tecnologias implementadas nos seus negócios e que deram alguns contributos sobre as vantagens e dificuldades de implementação das mesmas. Passámos, portanto, a apresentar hoje o resultado desse trabalho, a nível da concepção, portanto, dos dossiês de inovação e a apresentação hoje, portanto, destes dois setores de atividade económica. Ok, não sei. Ok. Relativamente, portanto, aos objetivos destes dossiês, portanto, é capacitar os produtores, os entrepostos frutícolas, portanto, sobre as tecnologias, qual o impacto económico nas suas atividades e também disponibilizar a atual oferta a nível de mercado destas tecnologias. Iremos apresentar, portanto, para cada inovação tecnológica alguns indicadores de rentabilidade que a sua aplicação e a sua instalação nestes territórios poderão ter, portanto, como mais-valia para os produtores. A minha sessão, portanto, na primeira parte iremos falar, portanto, sobre a produção de cereja, a segunda parte, portanto, destinada aos entrepostos frutícolas e terminarei com algumas conclusões gerais sobre o grau de digitalização e perspectivas futuras que serão necessárias assegurar e que será o caminho futuro da agricultura portuguesa, certamente. Em termos da estrutura, portanto, deste dossiês tem 3 capítulos, portanto, uma apresentação da exploração e da empresa tipo que resultou das visitas técnicas aos produtores nos 2 territórios, em que iremos apresentar um pouco o sistema de produção, a gestão da exploração, em termos de receitas e custos estimados nos seus negócios, e depois em termos de inovações tecnológicas, uma breve descrição das mesmas, uma vez que também ao longo de todos os eventos já foram apresentadas a maioria destas soluções tecnológicas, como estas 3 que foram hoje aqui apresentadas anteriormente, e depois então alguns indicadores de viabilidade económica ou financeira que estimamos no âmbito deste trabalho.
Ok. Na parte, portanto, da cereja, produção de cereja, nos dois territórios estamos a falar um bocadinho de áreas um bocado diferentes, portanto, a nível do Douro Verde, portanto, está à vossa esquerda, temos, portanto, uma área de produção de 4 hectares, em que as principais variedades, portanto, incidem na borlata, Release, Lapinus e Sweet Earth, tem uma produtividade média de 9,5 toneladas por hectare, um preço médio praticado, portanto, à produção de cerca de 1,5 € ao longo, portanto, um preço médio ao longo de toda a campanha. As receitas totais anuais, portanto, totalizam cerca de 57 mil €. Em termos de mão de obra, de trabalho associada a toda a gestão da exploração, estima-se, portanto, que sejam necessárias 3,2 unidades de trabalho anuais. Este custo, portanto, estas UTAs representam 35.600 € aproximadamente, e depois tem também alguns custos de fatores de produção, como seja os fertilizantes, os combustíveis, eletricidade, fitofármacos, alguns custos com manutenção e reparação de equipamentos e máquinas, e também alguns seguros de colheita que os produtores adquirem. Ao nível da Cova da Beira, portanto, já estamos a falar numa exploração tipo de um bocadinho de maior dimensão, de cerca de 10 hectares, em que as principais variedades, portanto, são Release, Primigiante, Lapine, Sweet Earth e Staccato. Estamos a falar de uma produtividade média de 5,5 toneladas, em média, por hectare, a um preço médio de venda de 2 kg. Em termos de receitas totais, portanto, serão cerca de 110 mil € por ano, e será necessário, portanto, cerca de 4,4 unidades de trabalho anuais para a gestão da exploração. Isto representará, em média, cerca de 49 mil € por ano. Só aqui um dado, portanto, que depois tem interferência nas soluções tecnológicas e na viabilidade das mesmas, tem a ver com a água. Portanto, enquanto que no Douro Verde falamos, portanto, de captações de furos próprios das próprias explorações, em que, na sua maioria, portanto, não terá custos para os produtores. No caso aqui da Cova da Beira, por implementação do sistema de regadio, portanto, coletivo, em alguns casos, portanto, poderá haver esses custos. Portanto, aqui em termos de fatores de produção, de diferenciação de um território para o outro, esse é o que merece, portanto, um bocadinho aqui de maior destaque. Portanto, em termos da produção de cereja, as inovações tecnológicas que iremos hoje apresentar, portanto, são 6. Os softwares de gestão da exploração, também aqui um bocadinho abordados pelo colega do módulo anterior, as imagens aeroespaciais, as imagens aéreas, sistemas de irrigação de precisão, tratamento inteligente de água e armadilhas automáticas para pragas. Iniciarei, portanto, com o software de gestão. Não vou apresentar aqui muito as vantagens deste tipo de tecnologias, uma vez que já foram apresentadas pelo colega. Portanto, a nível de módulos existem diversos modos, como o clima, a rega, a fertilização, a fitossanidade, as atividades de campo, os custos, a mão de obra, que podem variar aqui estes nomes um bocadinho de empresa para empresa, mas que na sua maioria e nas suas especificidades e vantagens, portanto, serão estes 7 que à partida todas disponibilizarão e que os produtores poderão adquirir na sua globalidade ou até individualmente. Para o nosso exercício, ou seja, normalmente estes softwares têm um custo de licença por mês que é por hectare da exploração que o produtor tem em média um custo unitário, portanto isto varia depois um bocadinho de empresa para empresa, mas tem um custo médio unitário de 50 cêntimos por hectare. E depois selecionarmos, portanto, 3 aplicações daqueles módulos, portanto, que nos parecem as mais vantajosas e que poderão ter uma interferência maior no impacto na rentabilidade económica das explorações, que é a mão de obra, o clima e a fitossanidade. Este tem um custo, em média, de cerca de 70 € por mês por cada destes 3 módulos, ou seja, a implementação destes 3 módulos fica em média a um custo de 70 € por mês, portanto são custos anuais, portanto são licenças que se adquirem anualmente e que se renovam anualmente nos produtores. Portanto, em termos de custos estamos a falar anualmente em cerca de 860 € no Douro Verde e cerca de 900 € aqui na Cova da Beira. Portanto, e em termos de impactos, portanto, será por via de um aumento de receitas de cerca de 1,5%, portanto isto são métricas que nós estimamos, que depois terão de ser, portanto nós queremos dar aqui uma ferramenta aos produtores para que eles depois possam
utilizar este conhecimento e adaptá-lo aos seus negócios, mas, portanto, nós estimamos aqui percentagens de via de aumento de receitas ou por via de diminuição de custos. No caso, portanto, dos softwares, estamos a falar de um aumento que poderá gerar de receitas anuais de cerca de 1,5% e, em termos de mão de obra, de uma redução de 4%. As receitas, ou seja, conseguem-se justificar porque haverá certamente uma melhor gestão dos dados produtivos, um melhor controlo de todas as aplicações a nível de fitofármacos ou de fertilizantes e também, portanto, através da aplicação da fitossanidade e do clima, portanto, de prever eventos climatéricos adversos com mais facilidade, portanto, e assim adaptar melhores medidas preventivas no combate aos diversos eventos. Tal certamente se verterá numa maior produtividade do pomar. Em termos de mão de obra, havendo, portanto, através, por exemplo, da aplicação da mão de obra, um controlo mais efetivo de todas as horas gastas na exploração de todos os colaboradores, quer seja para a colheita, que normalmente, portanto, é a operação cultural que acarreta maior tempo, maiores colaboradores e maiores custos também para as explorações. Portanto, com um melhor controlo, evita-se tempo portanto, que serão necessários, ou seja, haverá uma melhor gestão da efetiva da colheita e dos recursos humanos a alocar a cada colheita, a cada operação. Evita-se também trabalho por via dos trabalhos administrativos, quer seja em termos de certificações Global Gap, quer seja em termos de certificações PRODI, quer seja em termos de certificações em modo de produção biológica. Portanto, toda a informação colocada nestes softwares é automaticamente disponibilizada, quer também através do caderno de campo, através de um clique, portanto ela fica toda disponibilizada aos produtores em tempo útil, em tempo mais célere, portanto, e consegue-se, portanto, evitar aqui algum trabalho administrativo no final dos anos, quando há as auditorias, quando há todo o processo de verificação destas certificações, conseguirá certamente poupar-se nesse trabalho administrativo e na papelada toda que se evita com os softwares de gestão. Portanto, referir que em termos de receitas, portanto, este impacto de 1,5% no aumento se reverterá em cerca de 570 quilos a mais, portanto, no Douro Verde, e cerca de 825 quilos na Cova da Beira. Em termos de balanços, ou seja, atendendo, portanto, a estes impactos e também, portanto, em benefícios e custos, portanto, associados, um método, portanto, fizemos um estudo, portanto, um período de análise há 10 anos, com uma curva de aprendizagem. O que é que esta curva de aprendizagem nos coloca? Se virem, não sei se assim, ok. Se virem aqui este balãozinho, portanto, tem ali diferentes percentagens em vários anos, portanto, no ano 1 temos 60%, no ano 2 temos 80% e no ano 3 temos 100%, ou seja, o que é que isto quer dizer? Portanto, é o tempo de aprendizagem. É normal que os produtores tenham de se adaptar às tecnologias, tenham de estudar as tecnologias e, portanto, só a partir de um certo momento em que dominam aquela tecnologia é que conseguem retirar, portanto, o máximo partido das vantagens que a mesma oferece para os seus negócios. Portanto, e essas curvas de aprendizagem, neste caso dos softwares de gestão de 100%, 80%, 100%, serão percentagens que incidirão nos benefícios económicos nesses anos. Portanto, um método de cálculo, portanto, temos, portanto, os benefícios, ou seja, que pode ser por duas vias, nomeadamente aqui no caso do software de gestão, ou por via de um aumento das receitas na exploração, ou por via da diminuição dos custos, e depois, efetivamente, temos os custos associados, quer sejam anuais ou quer sejam de investimentos iniciais que sejam necessários fazer, da utilização dessas tecnologias. A diferença, portanto, dos benefícios e dos custos resulta num balanço anual, que depois, portanto, ao final de 10 anos, com o balanço incremental, com o somatório, portanto, destes valores anuais, dará, no caso do software de gestão no Douro Verde, cerca de um acréscimo de 12 mil euros, 12.800 para os produtores. Já na Cova da Beira, portanto, com uma dimensão um bocadinho superior, estamos a falar no software de gestão de 25 mil euros. Ok, depois calculamos, portanto, o ponto de sensibilidade face àquelas percentagens, portanto,
que ali colocamos e faça aqueles impactos, ou seja, qual é que tem de ser, portanto, o mínimo para que o investimento e os custos de exploração sejam amortizados ao longo do período de análise, portanto, dos 10 anos, qual é que tem de ser o mínimo de impacto em cada território para que a tecnologia seja viável. Estamos a falar de cerca de 910 euros, portanto, se o produtor todos os anos conseguir, por força da via da tecnologia, da implementação desta tecnologia na sua exploração, conseguir aumentar em cerca de 910 euros a diferença entre receitas, entre o aumento de receitas e a diminuição de custos, ou só por via das receitas, se os custos se mantiverem, o investimento a partir deste montante consideramos, portanto, de acordo com os outros pressupostos, que seja viável. No caso, portanto, da Cova da Beira, estamos a falar de cerca de 960 euros. Portanto, atendendo também a estes pressupostos de impacto e ao ajustamento, claro, dos fatores de produção e do sistema de produção das diferentes classes de área das explorações, calculamos, portanto, também a área mínima para que nesse período de análise, portanto, nos 10 anos, se justifique a aquisição da tecnologia. Estamos a falar, no caso do Douro Verde, de cerca de 1,6 hectares e no caso, portanto, da Cova da Beira, de cerca de 1 hectare. Portanto, a partir destas classes de área, portanto, a partir destas áreas, consideramos que a tecnologia, de acordo com estas percentagens de impacto apuradas, que são viáveis para os produtores. Outra das tecnologias, portanto, tem a ver com as imagens aeroespaciais. Portanto, elas permitem monitorizar no espaço e no tempo a biomassa das culturas agrícolas e, assim, efetivar, portanto, fazer uma gestão diferenciada das explorações, como na sua intervenção inicial o Sr. Vereador bem apresentou. Permitem, portanto, monitorizar o teor de água na folha, portanto, monitorizar algumas características do solo, como seja a condutividade elétrica, a umidade e a temperatura. Isto permitirá, portanto, como disse, uma gestão diferenciada a nível do plano de fertilização, dos planos de rega, dos planos de correções de solo e também na percepção de eventuais ataques de pragas e doenças nas explorações. Portanto, são imagens captadas por satélite. Muitas, portanto, são sites que são gratuitos, de acesso gratuito por parte dos produtores. No entanto, depois têm de ter todo o conhecimento para interpretar estas imagens e o que é que elas querem dizer, aquelas diferentes cores, na gestão e para a gestão diferenciada da sua exploração. Nesta inovação, portanto, consideramos aqui em termos de tipos de custos, no primeiro ano fazer um levantamento da condutividade elétrica do hectare, tem em média um custo de 35 euros por hectare. Fazer também recolha de amostras e a cartografia dos nutrientes em cerca de 25% da área de cada exploração tipo. Alguns custos, portanto, também com deslocação do prestador de serviços que irá efetuar estas recolhas e estes levantamentos da condutividade, portanto, uma deslocação por ano. Portanto, e depois a própria licença, ou seja, nós optamos por adquirir, portanto, há já empresas fornecedoras, portanto, que elas têm os próprios softwares de interpretação e de captação destas imagens de satélite, satélites públicos, portanto, e consideramos aqui cerca de 62,5 euros por ano durante 4 meses, portanto, mais ou menos entre o período de fertilização e período de aplicação de fitofármacos. Depois também algum aconselhamento técnico nos primeiros 3 anos, durante 4 meses por ano, também um custo em média de 250 euros nos primeiros 3 anos, portanto, para o produtor adquirir e começar a ter conhecimentos sobre a interpretação do que é que aquelas imagens querem dizer. Portanto, estamos a falar de custos anuais na ordem de 1.500 euros no Douro Verde e cerca de 1.800 na Cova da Beira. Em termos de impactos, portanto, consideramos um aumento de receitas, portanto, com uma gestão mais diferenciada dos fatores de produção, a nível de fertilizantes, com melhores correções de solo, com uma aplicação diferenciada na exploração. Considerar-se-á certamente um aumento de 3% das receitas em cada uma destas explorações. Em termos de mão de obra, portanto, prevê-se nos primeiros 3 anos
uma redução por força do aconselhamento técnico, ou seja, consideramos que os produtores não necessitarão, nestes 3 anos, efetuar tantos recursos para a gestão diferenciada da sua parcela, mas a partir do 4º ano, portanto, esta diminuição de custos de mão de obra será anulada por força da via do tempo que o produtor terá de despender depois ele próprio, sem o aconselhamento técnico, à interpretação destas imagens. Portanto, estamos a falar de 3% em cerca de 1.100 kg de cereja no caso do Douro Verde e cerca de 1.700, portanto, na Cova da Beira. Em termos de mão de obra, estima-se que, portanto, nos 3 primeiros anos se consiga uma redução de cerca de 60 horas de mão de obra e no Douro e no Cova da Beira cerca de 83. Em termos de curva de aprendizagem, portanto, consideramos no primeiro ano que o produtor consegue retirar 70% das capacidades máximas da interpretação destas imagens, 85% no primeiro, e a partir do 3º ano, portanto, com o aconselhamento técnico que teve, consideramos, portanto, que a utilização e a eficiência destas imagens aeroespaciais para a gestão da exploração está otimizada nos 100%. Em termos de balanço anual, portanto, consegue-se gerar um aumento de receitas de cerca de 1.300 euros no Douro Verde e cerca de quase 3.000 na Cova da Beira. Chegamos ao final dos 10 anos com um balanço incremental de cerca de 11.000 euros no Douro Verde e 26.000 na Cova da Beira. Consegue-se recuperar, portanto, este investimento por força dos custos anuais ao 2º ano do período de análise, portanto de 2 em 10 no caso portanto, no Douro Verde e logo ao final do 1º ano, portanto, na Cova da Beira. Para que seja viável, portanto, para um período de 10 anos a implementação desta tecnologia, teremos de aumentar as receitas ou diminuir os custos num total de cerca de 800 euros no Douro Verde e cerca de 840 na Cova da Beira. Consideramos que a tecnologia passa a ser viável neste período de análise para explorações acima de 1,5 hectare no Douro Verde e cerca de 2,1 hectares na Cova da Beira. Ou seja, esta gestão diferenciada pode ser bom para os produtores, pode acarretar um decréscimo, portanto, no uso de fertilizantes, ou seja, com uma gestão diferenciada, com o conhecimento mais pormenorizado do que tem na sua exploração e ao nível de cada parcela, a nível de variedades, como o senhor estava há pouco a referir, ou seja, conseguirá ter uma melhor noção dos planos de fertilização dos solos que terá de implementar. Isso pode-se traduzir em 2 vias. Ou seja, eu estou a aplicar poucos fertilizantes e não estão a corresponder às necessidades das árvores, ou se calhar até posso estar a aplicar demais. Portanto, e nós aqui fizemos 2 cenários, portanto, um com um aumento dos fertilizantes de 5% e outro com a redução de 5%. No caso de haver um aumento de 5% dos fertilizantes, portanto, se as imagens indicarem que o produtor estava a aplicar pouco e que terá de aplicar mais 5% anualmente, será necessário, portanto, aumentar, será viável, se houver este aumento de fertilizantes, será viável, portanto, a utilização das imagens aeroespaciais a partir de um impacto de pelo menos 850 euros. E com uma área mínima, portanto, estamos a falar ainda no Douro Verde, de 1,5 hectares. Se, pelo contrário, houver, portanto, uma redução de cerca de 5%, portanto, este impacto económico anual que o produtor terá de ter para a tecnologia ser rentável baixa para 720 euros por ano e uma área mínima de 1,4 hectares. Quando passamos para a Cova da Beira, portanto, com um aumento de 5% de fertilizantes, teremos de garantir pelo menos receitas ou diminuição de custos que totalizem cerca de 950 euros para uma área mínima e numa área mínima de 2,4 hectares e, portanto, e se reduzirem na mesma proporção, teremos de garantir pelo menos 720 euros de benefícios económicos e a área será, para ser rentável a um período de 10 anos, teremos de ter pelo menos 1,8 hectares. As imagens aéreas de drone, ou seja, avaliam os mesmos indicadores, os mesmos parâmetros que as imagens aeroespaciais, avaliam-nas numa precisão
muito maior, ou seja, isso permitirá, portanto, que a gestão ainda seja mais diferenciada e mais pormenorizada nos planos de fertilização, de rega, de correções de solo. Portanto, tem uma desvantagem, portanto, tem custos superiores, porque nem todos os produtores podem ter um drone para efetuar esses levantamentos, mas depois, em termos de resolução, portanto, e de afinamento, da afinação dos parâmetros e da gestão diferenciada que avalia, se terá certamente muito mais vantagens para os produtores. E isso também se reverterá claramente num aumento de receitas. Se nas imagens aeroespaciais considerarmos um aumento de 3% de receitas anualmente, no caso das imagens aéreas por drones, consideramos um aumento de 4,5% de impacto económico em cada um destes dois territórios. Portanto, acresce o custo de voo por drone por hectare, que tem em média, portanto, um custo de 30 euros por hectare. Portanto, consideramos também 3 deslocações, no caso dos prestadores de serviços, para efetuar o levantamento e para efetuar esta recolha de amostras, e os próprios voos do drone, 3 deslocações por ano no Douro Verde e 4 deslocações por ano na Cova da Beira. Isto, portanto, em termos de custos, tem um custo médio anual de 1.700 euros no Douro Verde e cerca de 2.700 na Cova da Beira. Em termos de receitas, portanto, com a utilização das imagens aéreas, queremos um aumento de cerca de 1.700 quilos de cereja no Douro Verde e um aumento de cerca de 2.500 quilos de cereja na Cova da Beira. Em termos de balanço, portanto, anual, cerca de 2.000 no Douro Verde e cerca de 3.500 na Cova da Beira. O balanço incremental ao fim de 10 anos, 17.000 no Douro Verde e 32.000 na Cova da Beira. Consegue-se, portanto, recuperar um investimento por força da maior precisão das imagens, portanto, e da gestão diferenciada que poderá depois ter na exploração. Conseguirá-se recuperar um investimento mais rápido, em que para ambos os casos dos dois territórios, ao final do primeiro ano, portanto, a partir do primeiro ano, mesmo com curvas de aprendizagem na ordem dos 70% no primeiro ano, 85% no segundo ano, conseguirá-se obter, portanto, recuperar estes custos logo anuais no primeiro ano. Em termos de ponto de sensibilidade, será necessário ter benefícios, portanto é rentável a tecnologia quando o produtor consiga, através da mesma, conseguir ter benefícios de cerca de 990 euros no Douro Verde anuais e cerca de 1.900 na Cova da Beira. É rentável esta tecnologia nos 10 anos para uma área mínima de 1 hectare no Douro Verde e cerca de 3,4 hectares na Cova da Beira. Em termos também de variações de fertilizantes, ou seja, se temos uma maior precisão, se vamos ter imagens que nos dão uma maior precisão dos pressupostos e que poderemos ter uma gestão ainda mais pormenorizada, poderá verificar-se que, ou seja, essa maior precisão também se comporte com um maior acréscimo de fertilizantes, ou seja, se nas imagens aeroespaciais tínhamos feito 2 cenários, um de aumento de 5% dos fertilizantes e outro de diminuição, neste caso fomos um bocadinho mais pessimistas ou otimistas, dependendo da análise que se faça, portanto, com um aumento ou uma diminuição de 10% de fertilizantes do que atualmente o produtor aplica. Portanto, se houver um aumento de 10% de fertilizantes no Douro Verde, portanto, terá de ter benefícios económicos para a tecnologia ser rentável, cerca de 1.080 euros por ano. Se baixarem na mesma proporção esses fertilizantes, portanto, terá de garantir pelo menos benefícios económicos de cerca de 880 euros. A área mínima, portanto, com um aumento passa para 1,2 hectares e com uma diminuição, portanto, bastará 1 hectare para que a tecnologia seja rentável nos 10 anos. Na Cova da Beira, portanto, nessas mesmas variações, portanto, se houver um aumento, teremos de tirar benefícios, por todo terá de tirar benefícios de cerca de 2.100 euros se aumentarem os fertilizantes,
Se diminuírem, portanto, bastarão retirar cerca de 1.700 euros num aumento de receitas ou numa diminuição de custos. Em termos de áreas mínimas, se houver um aumento de fertilizantes, a área mínima para que a tecnologia seja rentável será de 3,8 hectares e se houver uma redução, portanto, de 3 hectares. Outra das tecnologias visadas pelo projeto diz respeito aos sistemas de irrigação de precisão. Portanto, o que é que fazem? São sondas que são instaladas nos solos que permitem monitorizar a umidade dos mesmos e aplicar sistemas de rega diferenciados nas explorações em função da salinidade, da eletrocondutividade e do pH do solo, que também já algumas das soluções tecnológicas mais recentes oferecem aos produtores. Permitem também, portanto, uma interação automática com os sensores de rega, portanto, monitorizar o consumo de água, de nutrientes aplicados através da Fertirrega e da energia, portanto, permitem criar, portanto, para o produtor sistemas de alertas instantâneos, portanto, que o produtor, quando, por exemplo, coloca uma umidade, não quero que a minha parcela esteja com o solo com uma umidade abaixo de X%, que através do telemóvel consegue receber esses alertas a dizer que atualmente a umidade baixou e que automaticamente poderá parametrizar o seu sistema de rega se estiver tudo interligado para o mesmo se iniciar de forma automática. Ou seja, o que é que isto permitirá? Uma melhor gestão da água, que também cada vez é mais escassa, e uma melhor depois também gestão dentro da própria parcela, dentro da própria exploração, da exploração destes fatores de produção. Em termos de custos, portanto, tem um investimento inicial, portanto, 2 sondas de umidade no Douro Verde, uma vez que tem uma área um pouco menor, e 3 sondas de umidade na Cova da Beira. São ainda um pouco, portanto, em termos, são tecnologias que ainda são recentes no mercado, que ainda têm alguns custos de instalação um pouco elevados, mas que por força da via da digitalização da agricultura, que também se vão ajustar às necessidades dos agricultores e a cada sistema produtivo. Portanto, consideramos cerca de 750 euros para cada sonda, e depois tem outro investimento associado, portanto, que é o que lê, faz a leitura dos dados, portanto, e que armazena os dados das próprias sondas e que ficam guardados por força se falhar, portanto, a comunicação de dados, que depois onde armazena esses dados é onde o produtor depois poderá ir buscar os dados guardados numa linha de tempo. Estamos a falar do Datalogra, que tem em média um investimento inicial de cerca de 1.100 euros. Considerou-se, portanto, o custo da licença, portanto, o objetivo é estas sondas funcionarem a par, portanto, estarem interligadas com os softwares de gestão que apresentei inicialmente, portanto, e todos os custos que apresentei no software estão ao nível da aplicação, do custo mensal, cerca de 70 euros, e as mesmas 3 aplicações, portanto, rega, clima, fitossanidade, portanto, e mão de obra. Portanto, isto representa um custo de cerca de 960 euros no Douro Verde e cerca de 1.030 na Cova da Beira. Em termos de receitas, estamos a falar de um aumento de 2,5%, ou seja, cerca de 950 quilos no Douro Verde e cerca de 1.400 na Cova da Beira, e com uma redução de mão de obra, uma vez que evita menos deslocações ao pomar para visualização e controle do sistema de rega, porque se tivermos, portanto, o software instalado no telemóvel com os sistemas de alerta, não é necessário essa monitorização tão permanente do produtor. Portanto, se houver algum erro, se houver algum problema no sistema de rega, ele próprio é alertado, portanto, e desloca-se ao pomar. Portanto, queremos também uma redução, portanto, desse tempo necessário para controlo do programa de rega e do sistema de rega, cerca de 1% ao ano, cerca de 350 euros no Douro Verde e cerca de 490 na Cova da Beira. Balanço anual, portanto,
Curva de aprendizagem, portanto, 70, 85, 100%. Um balanço anual de cerca de 815 euros no Douro Verde e cerca de 2.200 na Cova da Beira, que hoje chegar-se a um balanço incremental de cerca de 3.000 euros ao final de 8 anos, portanto, uma vez que as tecnologias, portanto, ainda são tecnologias recentes, ainda não sabemos bem qual o período, portanto, as empresas também ainda têm alguma dificuldade, uma vez que são soluções novas, em estimar mais ou menos o período de vida útil, portanto, destas tecnologias, mas, portanto, consideramos de forma calculista 8 anos, portanto, e consegue-se recuperar no caso do Douro Verde este investimento ao final de 8 anos, ao final do 5º ano, e na Cova da Beira, portanto, ao final do 3º ano. Será necessário, portanto, tirar benefícios para que a tecnologia seja rentável nestes 8 anos, cerca de 1.400 euros no Douro Verde e cerca de 1.500 na Cova da Beira, e para que estas tecnologias sejam também rentáveis, necessitará-se-á de ter pelo menos 3,2 hectares no Douro Verde e cerca de 4,5 na Cova da Beira. Outro dos sistemas implementados, em que já se verifica aqui também na zona da Cova da Beira e da região da Beira Baixa alguma implementação, tem a ver com o tratamento inteligente da água. É uma solução que foi desenvolvida por uma empresa suíça, tanto é que é instalado antes do sistema de rega um equipamento que altera a estrutura física da água, ou seja, dissolve os minerais da água e a água consegue atingir maiores profundidades no solo e também permitir, portanto, uma melhor absorção dos fertilizantes por parte da planta. Consegue corrigir, portanto, resolver problemas de sanidade, salinidade dos solos. Também, uma vez que a água, a estrutura é alterada, conseguirá-se reduzir o entupimento dos biofilmes e dos minerais nos sistemas de irrigação. Portanto, e permitirá também assim uma poupança, uma vez que haverá uma melhor gestão da água e a água conseguirá infiltrar-se até a profundidades mais elevadas, conseguir-se-á uma poupança de água na rega. Também terá um sistema também sincroniza com sistemas de alarmes e gestão de alarmes, nomeadamente, por exemplo, com os softwares que tenham um protocolo aberto para trabalhar, portanto, com este tipo de equipamento. Em termos de investimento, portanto, queremos que no Douro Verde bastará uma unidade de tratamento, portanto, para os 4 hectares, custa 10.000 euros por unidade. E na Cova da Beira 2 unidades, ou seja, cerca de 20.000 euros. Consideramos também alguns custos, portanto 4% do investimento inicial anual para alguma manutenção e reparação que seja necessário fazer nestes equipamentos. Em termos de receitas, portanto, prevemos que com uma melhor gestão da água, com uma melhor absorção dos fertilizantes, parte das plantas e também da água, conseguir-se-á aumentar as receitas em cerca de 4%, ou seja, estamos a falar de cerca de 1.500 kg no Douro Verde e cerca de 2.200 na Cova da Beira. Conseguir-se-á uma redução de cerca de 30% no consumo de água, portanto aqui no Douro Verde, conforme referi no início, não se estimou aqui qualquer tipo de impacto económico na água, uma vez que ela é de recursos próprios dos produtores. No entanto, na Cova da Beira considerou-se, portanto, essa, na mesma percentagem de redução, cerca de 510 euros que o produtor conseguirá reduzir no consumo de água de regadio coletivo. Associado à redução do consumo de água, uma vez que haverá menos tempo de rega e provavelmente também menos regas, digamos assim, portanto na mesma percentagem a redução em 30% também da eletricidade associada ao sistema de bombagem do sistema de rega. Fertilizantes, portanto uma redução, ou seja, haverá uma melhor absorção dos fertilizantes por parte das plantas. Consideramos também haverá uma redução em cerca de 25% ao nível dos fertilizantes. E também, uma vez que a unidade de tratamento permitirá, portanto, reduzir os entupimentos no sistema de rega, consideramos também que despesas ligadas, portanto, associadas a essas reparações e manutenções, se consigam reduzir em cerca de 10%. Consideramos
Peço desculpa. Ok. Portanto, isto é um sistema de fácil instalação. Uma vez que é de fácil instalação, portanto, é um equipamento que se coloca, que trabalha praticamente de forma autónoma. Consideramos uma curva de aprendizagem de 90% no primeiro ano e, portanto, retirar partido das vantagens totais deste equipamento logo no segundo ano, a partir do segundo ano. Gerará, portanto, um balanço incremental de cerca de 15 mil euros no Douro Verde e cerca de 33 mil euros na Cova da Beira. Será possível, em 10 anos, recuperar o investimento ao final do 5º ano no Douro Verde e ao 4º ano na Cova da Beira. Consideramos, portanto, que este tratamento inteligente de água, portanto, que é rentável a partir de áreas de 1,8 hectares no Douro Verde e 2,5 hectares na Cova da Beira. Fizemos também um cenário, portanto, com apoio à medida 10.2.1.1, ou seja, apoio de 50% que os produtores que virem os seus projetos aprovados podem beneficiar com a instalação deste tratamento inteligente. Portanto, e aqui a área reduz, portanto, com este apoio, reduz para 1.1 hectares no Douro Verde e 1 hectare, portanto, na Cova da Beira. Portanto, para terminar a parte da cereja, da produção de cereja, irei falar também sobre as armadilhas automáticas para pragas, uma das tecnologias também da recente no mercado e ainda a sofrer-se constantemente algumas afinações por parte das empresas e também do trabalho, portanto, tem sido feito com os produtores que instalam estas armadilhas. Portanto, isto permite remotamente, portanto, monitorizar e identificar as diferentes pragas, portanto, tem uma placa. Tem uma placa ali onde as pragas, portanto, ficam coladas. Depois tem várias câmaras de captação de fotografias de alta resolução que envia para uma plataforma online e em tempo real, portanto, a identificação, que tipo de pragas é que são e o nível económico de ataque de pragas que o produtor poderá definir, e sempre que esse nível económico de ataque ultrapassa os parâmetros ou os pressupostos que o produtor queira definir na sua exploração, é também enviado, portanto, um alerta para as aplicações ou para o telemóvel. Portanto, gerar-se-á, portanto, com um controlo mais efetivo, portanto, das pragas e sem a necessidade dos sistemas tradicionais de monitorização, conseguir-se-á um aumento da produtividade da cereja, quer seja por força do próprio aumento, quer seja por força da redução de perdas que os produtores possam ter associadas em alguns anos às pragas e às pragas. Terá também impacto ao nível da redução de mão de obra, porque o produtor, portanto, com um sistema no telemóvel, não necessitará de ir tantas vezes, terá menos deslocações para ir ao pomar, e também não será, portanto, necessário tanto tempo para preparar os sistemas artesanais de controlo das pragas. Ou seja, consideramos 2 armadilhas a um custo médio de 1.100 euros, 2 armadilhas para o Douro Verde e cerca de 3 armadilhas, portanto, para os 10 hectares da Cova da Beira. Portanto, isto representa 2.200 euros e 3.300 euros. Ok, eu acho que passei aqui, certo. Pronto, em termos depois de custos anuais, portanto, tem a aplicação da fitossanidade, portanto, que é aquela que se relaciona em termos de software de gestão com este tipo de equipamentos, tem a própria licença do produtor, como tem qualquer tipo de software de gestão, e depois também alguma manutenção e reparação que seja necessário fazer nestes equipamentos. Isto representarão custos anuais na ordem de 275 euros no Douro Verde e cerca de 340 aqui na Cova da Beira. Em termos de aumento de receitas ou por aumento da produtividade ou por via da redução da cereja estragada, queremos que seja possível aumentar cerca de 1% em cada um dos territórios, ou seja, cerca de mais 380 quilos de cereja no Douro Verde e cerca de 550 na Cova da Beira. Em termos de mão de obra, de evitar estas deslocações ao pomar, queremos, portanto, uma redução na ordem de 356 euros no Douro Verde e 490 euros na Cova da Beira.
São também, portanto, equipamentos de fácil interpretação, de fácil instalação, em que o produtor conseguirá rapidamente obter proveito, retirar as mais-valias desta instalação. Portanto, estamos a falar de um balanço incremental também a nível, portanto, para um período de vida útil de 8 anos, de recuperação do investimento ao 4º ano no Douro Verde e ao 3º ano na Cova da Beira. Portanto, neste período de análise dos 8 anos, creemos, portanto, que será vantajoso e terá benefícios económicos para os produtores que tenham uma área mínima de 2,5 hectares no Douro Verde e cerca de 4,5 hectares na Cova da Beira. Fizemos, portanto, o cálculo também com o apoio à mesma medida identificada, de apoio ao investimento, à mesma medida identificada anteriormente. Portanto, e estas áreas mínimas reduzem para 1,8 hectares no Douro Verde e cerca de 2,8 hectares na Cova da Beira. Não vou aqui aprofundar, portanto, isto são dados extrapolados, portanto, dos slides anteriores, portanto, tem uma breve síntese que depois aí também em casa podem aceder através do painel dos documentos e depois também serão disponibilizadas esta apresentação a quem esteve aqui presencialmente. Portanto, tem alguns indicadores, portanto, tem todos os indicadores de todas as tecnologias apresentadas, portanto, anteriormente, quer no Douro Verde, portanto, quer na Cova da Beira. A nível de entrepostos frutícolas, portanto, na caracterização da empresa tipo, estamos a falar de produções ou de processamento de frutos, embora um bocadinho distantes de território para território, mas na ordem das 2.500 toneladas. Estamos a falar maioritariamente, tanto no Douro Verde, a nível do kiwi, com cerca de 2.000 toneladas, mas também alguma produção, portanto, de pêssego, nectarina, cereja e ameixa. Quando falamos, portanto, aqui na Cova da Beira, os produtos, portanto, têm um maior peso nas centrais fruteiras, portanto, é a maçã, é o pêssego, é o marmelo, a cereja, a pera, alguma percentagem de mirtilo, de nectarina e de ameixa. Estamos a falar a um preço médio, portanto, destas frutas, portanto, no Douro Verde, cerca de 1,34 hectares, por força da via do valor económico, portanto, do kiwi, que acrescenta aqui um preço médio na média ponderada destas frutas e do preço comercializado por estes entrepostos face à Cova da Beira, que se situa em cerca de 1 euro. Em termos de receitas anuais dos entrepostos, estimamos, portanto, cerca de 3,4 milhões no Douro Verde e cerca de 2,3 milhões na Cova da Beira. Em termos de unidades de trabalho anuais, estarão associadas no Douro Verde 24 pessoas a tempo inteiro, digamos assim, 24 pessoas como se estivessem a tempo inteiro. Saberemos que certamente nas alturas de colheita e de armazenamento dos frutos haverá um maior número de colaboradores nas empresas, portanto 24 no Douro Verde e 18,3 na Cova da Beira. Em termos de custos destas centrais, a maior fatia é claramente, portanto, os frutos. Estamos a falar de cerca de 2.220.000 de fruto comprado no Douro Verde e cerca de 1.580.000 na Cova da Beira. Em termos de entrepostos frutícolas, portanto, vou apresentar os dados de indicadores de rentabilidade de 4 soluções tecnológicas, os softwares de gestão dos entrepostos frutícolas, aqui apresentados hoje, os scanners de detecção de defeitos externos do fruto, que o Juan falou um pouquinho, os scanners de qualidade interna do fruto e os espectrómetros. Em termos dos softwares de gestão, portanto, dispensa grandes apresentações, uma vez que o orador do painel anterior apresentou essas funcionalidades. Queremos, portanto, que tenha um aumento de receitas de 0,5%, diminuição da eletricidade de 2% e na redução de mão de obra. Portanto, estes indicadores, estes impactos são alcançáveis, portanto, uma vez que haverá um melhor controle através de softwares de gestão, um melhor controle e automatização das tarefas que serão depois dadas, portanto, a cada colaborador. Haverá menos erros, certamente, melhores decisões tomadas nas centrais e também menos perdas, portanto, de fruta, com um melhor controle de todo o processo de calibragem, armazenamento, etc. A eletricidade
uma vez que o sistema, portanto, estes softwares permitem enviar os sistemas de alerta cada vez que há alguma anomalia nas máquinas, se estes softwares de gestão, portanto, forem compatíveis com as máquinas, com os equipamentos que estão nestas centrais, portanto, conseguirá-se-á reduzir cerca de 2%. Haverá menos erros, haverá sistemas de alerta que permitirão aos técnicos efetuar as intervenções com maior brevidade, portanto, e conseguirá-se, portanto, uma redução de eletricidade de 2%. 1% de redução de mão de obra, uma vez, portanto, haverá certamente uma melhor interpretação e mais rápida interpretação da informação, uma melhor agilização dos processos administrativos com a informação organizada num software de gestão e uma melhor também gestão, portanto, dos recursos humanos necessários para as várias etapas dos entrepostos. Em termos de custos anuais, portanto, consideramos aqui o software com um custo de médio no mercado de cerca de 3.900 euros e a formação, portanto, também cerca de 300 euros para os dois territórios. Em termos de licenças de utilização anuais, portanto, isto será um custo depois anual, consideramos aqui cerca de 870 euros em média, portanto, com 5 utilizadores, portanto, 5 pessoas a utilizar, a ter acesso ao software, e damos aqui alguns dos que podem ser os exemplos dos operadores, portanto, dos colaboradores que podem estar integrados neste e que fazem sentido estar integrados neste software e trabalhar em simultâneo uns com os outros. Portanto, nós aqui em termos estimamos 5, porque foram 2 operadores, portanto, com acesso ao software que trabalhem na área da recepção da fruta, um operador, portanto, na linha da calibragem, um calibrador afeto, portanto, à secção de conservação e armazenamento das frutas e também um colaborador, portanto, nos trabalhos administrativos e de gestão do entreposto. Em termos de balanço, portanto, de curva de aprendizagem, ou seja, são softwares também um bocadinho algo complexos de gerir e por várias pessoas, certamente com níveis de qualificação e de próprio acesso à digitalização diferentes. Portanto, consideramos aqui que no primeiro ano estes 5 utilizadores, portanto, o entreposto consegue beneficiar de 50% da capacidade máxima da utilização. No ano 2, cerca de 80% e no ano 3, 100%. Portanto, o software de gestão, no entanto, é rentável logo a partir, portanto, do primeiro ano. Será necessário, portanto, em ambos os territórios, conseguir-se, portanto, que os benefícios sejam no mínimo de cerca de 1.300 euros por ano. A partir daqui, portanto, os softwares passam a ser rentáveis. Outra das tecnologias tem a ver, portanto, com a detecção de defeitos externos, portanto, os scanners de defeitos externos para as centrais fruteiras. Portanto, se faz uma detecção precisa dos defeitos e deformações superficiais na fruta, seleciona a fruta por vários parâmetros que o gestor pretenda fazer, a nível do tamanho, da cor, do volume, e permitirá, portanto, depois tirar os relatórios automáticos em consonância, portanto, com o software de gestão, sobre toda a fruta calibrada e estes parâmetros avaliados. Isto permitirá, portanto, uma melhor valorização da fruta pelos mercados, uma vez que haverá uma melhor seleção e um melhor ajustamento do tipo de fruta a colocar no mercado às necessidades das cadeias de distribuição e dos consumidores, portanto, e que poupará-se-á também algum montante em mão de obra associada, portanto, à seleção manual e visual dos frutos com defeito. São um pouco caros, portanto, estimamos um scanner, portanto, que cobra até cerca de 6 linhas de calibragem, com um custo de investimento associado de 265 mil euros, e estimamos aqui também cerca de 1.000 euros para alguns custos de manutenção e reparação anual que sejam necessários fazer, e também do ponto de vista das calibrações dos scanners. Em termos de receitas, estimamos, portanto, um aumento de receitas de cerca de 2%, em termos de mão de obra, uma redução de 3%, associada, portanto, à seleção manual dos frutos com defeito, e um aumento de eletricidade por força da via do consumo deste tipo de máquinas de cerca de 1,5%. Com estes indicadores, portanto, conseguimos, ao final de 10 anos,
um balanço incremental no Douro Verde cerca de 430 mil e na Cova da Beira cerca de 30 mil. Também referir aqui que este scanner que estou a apresentar e o scanner que irei apresentar posteriormente de detecção de defeitos internos dos frutos não se aplicará a produtos de valor acrescentado como seja a cereja e o mirtilo comercializados e produzidos aqui e também no Douro Verde, uma vez que a seleção, portanto, são scanners que são aplicados nas linhas de calibragem, que os frutos seguem em linha, portanto, e em termos de calibragem e de seleção ao nível do mirtilo e da cereja, são máquinas totalmente distintas que ainda não permitirá, portanto, que este tipo de scanners ainda não permitirão, portanto, visualizar e detectar esses defeitos com precisão. Portanto, e este balanço incremental, referir, portanto, que incidirá só sobre as receitas, estes impactos só sobre as receitas e os custos associados à parte dos frutícolas, como os kiwis, as nectarinas, etc. Portanto, todos os frutos apresentados na exploração tipo do Douro Verde e da Cova da Beira, à exceção da cereja e do mirtilo, uma vez que estas tecnologias não terão aplicabilidade para essas linhas de calibragem desses frutos. Portanto, estamos a falar num ano de recuperação ao 5º ano no Douro Verde e ao 10º ano, portanto, na Cova da Beira. Portanto, em termos de curva de aprendizagem, fomos aqui um bocadinho calculistas, portanto, que tem de ser softwares, portanto, que permita avaliar, portanto, tudo o que se quer estudar, ou seja, tudo o que se quer selecionar no entreposto em função das necessidades do mercado. Portanto, em termos de mínimo, para que seja rentável, teremos de ter benefícios económicos anuais de cerca de 32 mil euros no Douro Verde e de igual valor na Cova da Beira. Caso recorramos, portanto, que as empresas recorram à medida 3.3.1 do PDR, portanto, que em média conseguem beneficiar de um fundo, de um apoio a fundo perdido na ordem dos 35%, esta percentagem, esta margem, portanto, de benefícios económicos que terão de garantir num ano, baixa para cerca de 22 mil no Douro Verde e de igual montante na Cova da Beira. Portanto, outro scanner, portanto, de detecção dos frutos da qualidade interna, portanto, scanners são colocados já no fim de linha antes dos produtos, portanto, dos lotes serem enviados para o mercado. São aplicáveis apenas frutos que sejam comercializados e que passem nestes scanners por camadas, ou seja, também não se aplicará à cereja e ao mirtilo. Portanto, e permitem identificar, fazer uma verificação final da qualidade, já depois da fruta estar armazenada nas câmaras ou não, de fazer a verificação da qualidade interna dos frutos. O que é que poderá permitir? Portanto, efetuar esta verificação final poderá certamente permitir aos entrepostos que tenham cada vez menos rejeições ou reclamações por parte das centrais logísticas e distribuição e comercialização de produtos, que depois poderão, por vezes, sortir efeitos negativos para os operadores económicos dos entrepostos frutícolas. Portanto, conseguir-se-á uma maior valorização, portanto, destes frutos. Em termos de investimentos, custam cerca de 120 mil euros, 1.000 euros de manutenção anual, portanto, consideramos aqui um aumento de receitas de 1% no Douro Verde e cerca de 1,75% na Cova da Beira, uma vez que no Douro Verde temos um fruto muito valorizado, que é o kiwi, que atualmente é mais valorizado e que tem um grande bolo, uma grande fatia no volume de negócios, portanto, dos entrepostos frutícolas dessa sub-região. Portanto, e uma vez que aqui são produtos, estamos a falar da aplicação deste scanner à maçã, à nectarina ou ao pêssego, que são produtos de menor valor de mercado, consideramos que este aumento poderá ser maior aqui na Cova da Beira. Portanto, estamos a falar de um aumento anual, portanto, de receitas de cerca de 34 mil euros e 24 mil euros no Douro Verde e 24 mil euros na Cova da Beira. Associado, portanto, à utilização destes scanners, também um aumento também de 1% na eletricidade dos entrepostos. Estamos a falar, portanto, em 10 anos, num balanço incremental
ao final de 10 anos, cerca de 75.000 euros para os entrepostos do Douro Verde e cerca de 81.000 para a Cova da Beira. Através da medida 3.3.1 também, portanto, será necessário, portanto, a tecnologia passa a ser rentável com benefícios económicos mínimos de cerca de 11.000 no Douro Verde e cerca de igual montante, portanto, na Cova da Beira. Por fim, a última tecnologia, portanto, tem a ver, portanto, com o DA-Meter e com esse tipo de equipamentos que foram hoje aqui implementados. Nós consideramos aqui também uma estimativa de investimento. Consideramos aqui a aquisição de 3 equipamentos para o Douro Verde, nomeadamente o DA-Meter, o Kiwi-Meter e a Sherry-Meter, portanto, e para a Cova da Beira apenas o DA-Meter e o Sherry-Meter. Representará-se mais ou menos um investimento de cerca de 9.600 euros no Douro Verde e cerca de 6.400 na Cova da Beira. Em termos de receitas, portanto, de aumento, consideramos 0,05%, aqui se calhar um bocadinho mais calculistas, ou seja, porquê? Porque haverá uma menor perda da fruta por força da redução das análises tradicionais da fruta que está associada a essas análises tradicionais, tem de ser cortada e que depois não se consegue ser comercializada no mercado. Também por um melhor planeamento, portanto, isto já mais nos produtores e na relação das cooperativas, dos entrepostos com os produtores, num melhor planeamento da colheita com os produtores, portanto, e com melhores produtos, portanto, com produtos mais valorizados em termos de dureza ou em termos de BRICS pelo mercado. Em termos de mão de obra, portanto, também aqui 0,1%, por força da redução da mão de obra associada às análises tradicionais que têm de ser feitas. Portanto, consideramos também é de fácil, portanto, é um equipamento intuitivo, portanto, que é de fácil aprendizagem trabalhar com ele. Consideramos, portanto, um balanço incremental ao final de 10 anos, portanto, aqui fomos um bocadinho mais calculistas que há pouco o colega apresentou. Consideramos, portanto, com um balanço incremental ao final de 10 anos de cerca de 10.500 euros no Douro Verde e cerca de 7.700 na Cova da Beira. Conseguir-se-á recuperar este investimento ao final do 5º ano com estas percentagens. Portanto, conseguir-se-á rentabilizar este investimento num período de 10 anos, quando os produtores consigam retirar benefícios económicos no mínimo de 980 euros no Douro Verde e cerca de 650 na Cova da Beira. Portanto, também, à semelhança do que foi feito na produção de cereja, os quadros resumidos, portanto, dos indicadores económicos apresentados em ambos os territórios. Ou seja, agora algumas conclusões gerais e alertas também para o futuro, quer na produção de cereja, quer nos entrepostos frutícola e na digitalização destes 2 setores de atividade. Portanto, isto foram cálculos feitos, pressupostos, portanto, estimados por nós e de acordo com reuniões com as empresas, de acordo com reuniões e visitas a produtores da região e a nível nacional, portanto, e foram aplicáveis e foram aplicados aqui a uma empresa tipo definida de acordo com a média, com alguns parâmetros ajustáveis das empresas que visitamos em cada território. No entanto, estes pressupostos económicos consideram-se como uma mais-valia para os produtores, mas nunca deixando de avaliar as necessidades, portanto, isso é uma questão muito importante, nunca deixando de avaliar as necessidades efetivas que vocês têm e de ajustar estes pressupostos às vossas explorações e aos vossos modelos de gestão. As soluções tecnológicas nunca substituirão portanto, o trabalho do empresário. Portanto, e dependerão muito da capacidade que o empresário consiga retirar o máximo partido das mesmas. Os investimentos, como já foi também aqui abordado, os investimentos em explorações de reduzida dimensão, queremos que o futuro terá de passar por um investimento a nível de natureza, de entidades de natureza pública, de natureza cooperativa e associativa. Para quê? Para que se consiga uma melhor relação do custo-benefício da implementação destas tecnologias para o setor agrícola e agroalimentar. Há pouco o senhor, acho que
percebi um pouco também a sua questão relativamente à diferenciação que pode haver, que estas tecnologias podem ter a ver no ajustamento à diversidade e à versatilidade de explorações de culturas existentes em Portugal. Por vezes as soluções tecnológicas, embora sejam, e sei que estão a trabalhar muito nessa matéria em termos de tornar as tecnologias mais intuitivas, de maior fácil de utilização, para um diverso perfil de produtores que sejam qualificados, com outros com menos estudos, com diferentes estratos sociais, mas ainda existe e tem de se trabalhar a tipificação. Uma grande resistência à digitalização advém um pouco da tipificação das soluções tecnológicas existentes no mercado, que não se encontram por vezes ajustadas às especificidades das culturas, das pessoas, dos territórios, dos sistemas de produção e dos múltiplos perfis dos gestores. E por fim, um conselho de criação de redes formais e informais de utilizadores de tecnologias, sobre a coordenação ou não de associações e cooperativas e entre outras entidades públicas, para que se colaborem uns com os outros, para que exponham os problemas uns aos outros, para que exponham as vantagens da utilização das tecnologias e para que aquela curva de aprendizagem que apresentei ao longo de todas as tecnologias seja cada vez menor e que se consiga retirar as maiores vantagens num menor tempo útil. Despeço-me, agradeço a todos o público. Também só referir, portanto, que estes dossiês, a informação mais específica, portanto, e trabalhada, esta informação mais pormenorizada, poderá ser consultada no site, portanto, do projeto, onde irão ficar disponíveis em formato digital estes dossiês em desagro-iot.pt. Vão também no curto prazo estar impressos, onde depois poderão, portanto, levantar esses documentos nas instalações da Dolman e da RUDE. E, portanto, e também nesses documentos terão um levantamento e uma identificação, um mapeamento das tecnologias das empresas fornecedoras, com algumas com quem falámos, outras com quem que fizemos pesquisas na internet sobre as empresas que fornecem este tipo de tecnologias que eu estive aqui a apresentar. Estou disponível para alguma dúvida e obrigado. Agradeço a apresentação do André Lopes sobre os dossiês de inovação dos modelos técnico-económicos cerejeira e entrepostos frutícolas. E passamos agora para uma fase de debate depois desta apresentação. Eu tenho aqui na app duas questões. Pedia ao André Lopes se deslocava aqui para a mesa. A primeira questão diz o seguinte: para a detecção, monitorização de pragas ou doenças, como é que é feita a identificação do que está no campo? A nível da identificação, pronto, isso foi tivemos algumas, nos eventos anteriores, tivemos algumas empresas fornecedoras desse tipo de tecnologias. Eu creio que aquilo funciona em termos de algoritmos e de inteligência artificial dos insetos mais comuns, que a cerejeira e outros tipos de frutos têm mais ataques, e depois com as câmaras e com a inteligência artificial consegue ser identificada o tipo de inseto e o nível económico em função da quantidade de insetos colocados na placa das armadilhas. Obrigado. Uma segunda questão. Há uma grande diferença no custo de aplicação de fitofármacos entre as duas regiões. Gostaria que comentasse. Ou seja, também tem a ver com a própria características de cada região. Portanto, lá em cima são temperaturas mais úmidas, é como acontece também no caso, portanto, quando comparamos dos vinhos daqui da região da Beira Interior com os vinhos verdes, que em termos de tratamentos de fitofármacos tem um maior número, e portanto nas culturas frutícolas entre regiões também se verifica isso. Portanto, e esse aumento
de custos não aumenta, ou esse diferencial de aumentos de uma região para a outra, advém das próprias condições climatéricas dos dois territórios. Obrigado. Agora abri o debate aqui para quem quisesse intervir na sala, se há alguma questão. Eu só tenho uma questão que temos há algum tempo. Qual das tecnologias expostas terá maior penetração na agricultura nos próximos anos, nos próximos 5 anos, e o mesmo também relativamente aos entrepostos? Na minha opinião, ou seja, eu acho que em termos de imagens aéreas e de imagens de drones, pronto, depois depende um bocadinho do que o produtor também está disposto a gastar, mas eu creio que são das duas tecnologias e também das armadilhas, embora seja necessário ainda fazer um grande trabalho, parte da investigação académica e científica sobre essas tecnologias, mas eu creio que, na minha opinião, no pomar serão aquelas que terão uma maior valia e um maior incremento por parte dos produtores nos próximos tempos. A nível das cerejeiras, dos entrepostos frutícolas, eu creio que a nível os softwares, pronto, são importantes para todo o processo organizativo, administrativo e operacional dos entrepostos, isso não há dúvida. Mas em termos de fruto agora das novas tendências de mercado e dos novos hábitos de consumo das pessoas, eu creio que, por força das políticas públicas que têm vindo a ser implementadas, como seja Prado ao Prato, no âmbito do Green Deal, eu creio que vai haver uma maior consciencialização das pessoas para a própria alimentação, para os princípios da dieta mediterrânica, e eu creio que os scanners de qualidade interna da fruta poderão ser uma mais-valia para os entrepostos, porque as pessoas, certamente os consumidores, vão querer saber mais sobre os produtos, de onde foram produzidos, por quem foram produzidos e que impacto é que tiveram nos territórios, nas pessoas, nas tradições dos mesmos. Ok, muito obrigado. Portanto, para encerrar este segundo módulo da jornada Tecnologias de Precisão no setor da fruticultura, portanto, quero agradecer mais uma vez ao André Lopes os esclarecimentos que deu às questões colocadas. Também agradeço à organização a oportunidade que me deram de moderar este evento. E por último agradeço a todos os participantes desta jornada, quer aqui presentes, quer na internet. Portanto, obrigado, uma boa tarde.